Muito provavelmente você já ouviu falar ou mesmo já leu algum dos dois livros que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Antes da gente prosseguir, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco de Vidas Secas e São Bernardo, do Graciliano Ramos. Durante muito tempo, não tenho certeza se isso continua atualmente, mas eu tenho quase certeza que sim. Vidas Secas era uma leitura obrigatória em muitos dos vestibulares de universidades públicas aqui no Brasil. Muitas pessoas leram Vidas Secas nesse contexto, algumas pessoas leram o São Bernardo também, porque algumas universidades pediam a leitura obrigatória do São Bernardo. Outras pessoas descobriram o Graciliano Ramos durante a escola. O Graciliano Ramos é lido principalmente no ensino médio, no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, ou conheceram depois, leram Vidas Secas, ou mesmo assistiram ao filme Vidas Secas, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, nos anos 60. Tanto Vidas Secas quanto São Bernardo são dois livros extremamente importantes da literatura brasileira e especialmente significativos dentro da carreira do Graciliano Ramos, que é um dos maiores autores brasileiros e um dos autores mais marcantes dentro daquele contexto de literatura brasileira daquela época que ele estava inserido. Vidas Secas e São Bernardo são duas obras muito interessantes também para a gente pensar a realidade social brasileira e também discutir o quanto que, no caso do Vidas Secas, o clima acaba influenciando a vida das pessoas e a condição social também. E no caso do São Bernardo, é a questão da propriedade e a questão do trabalho. Essas duas edições que eu tenho aqui, tanto a edição do Vidas Secas quanto a edição do São Bernardo, foram editadas pela Global. Inclusive eu gostaria de agradecer a editora aqui, que eles mandaram os dois livros para mim, para a gente conseguir mostrar aqui para vocês. Então muito obrigado pela editora por ter enviado essas duas obras do Graciliano para a gente. E no caso do Vidas Secas, eu acredito que seja o que mais pessoas tiveram contato. No Vidas Secas nós temos o contato com a história de uma família que está sendo vítima da seca no Nordeste, e eles estão fazendo um movimento de transição, né? Eles estão passando de um lugar e indo para outro, justamente fugindo da seca. É uma situação extremamente difícil, é um livro em que a própria linguagem que o Graciliano Ramos emprega nesse livro é uma linguagem extremamente seca, extremamente direta, sem muitos adjetivos, sem muitos floreios para contar aquela história. Talvez o único capítulo que seja o mais focado em descrever as emoções e de falar de um jeito com que alguns adjetivos apareçam ali é o capítulo relativo à Baleia. Baleia era o cachorro dessa família, né, que está acompanhando nesse processo de transição, e a gente tem ali uma situação bastante delicada que acontece com aquele cão. E aí neste capítulo em especial acontece um uso de uma linguagem um pouco mais detalhada no que se refere a adjetivos, no que se refere ao enriquecimento imagético daquela cena. No mais, o livro Vidas Secas, ele é uma tentativa muito bem feita e muito bem sucedida de mostrar a história de uma família que está sendo, entre muitas aspas, castigada pela seca. Eu não gosto de usar muito essa palavra castigada, porque parece que essas pessoas fizeram alguma coisa. Não é o caso. Elas são vítimas, né? Elas estão sendo castigadas pelo clima, estão sendo vitimizadas por uma situação além de climática, de seca no Nordeste, de uma região ali em que não havia água, de uma realidade social. Então aqui a gente tem a trajetória de uma família que está saindo de um ponto tentando ir para outro, na busca de uma vida melhor, na busca de uma situação melhor em relação àquela situação de seca. E nós temos também uma descrição de como que era a relação entre essa família e quais eram as condições sociais em que eles estavam para que isso acontecesse da forma que acontece aqui no livro. É uma obra extremamente importante, não só para a gente pensar a questão da seca, a questão do clima em algumas regiões do Brasil,
que de fato obriga algumas pessoas a saírem de onde elas estão e irem para outros justamente porque não tem água para beber, para fazer ali as coisas que precisam ser feitas, que necessitam de água, e não dá realmente para você sobreviver, né, sem a água. Então, Vidas Secas, ele é um retrato dessa família, ao mesmo tempo em que é um retrato daquele Brasil, daquela região brasileira naquela época, que estava sofrendo com a seca, que estava sofrendo com a desigualdade e que estava sofrendo com a condição social a que essas pessoas eram impostas. Existe uma adaptação, que nem eu comentei um pouquinho antes no vídeo, do Vidas Secas para o cinema, que é um filme muito bom. Se não me engano, ele ainda está no streaming. Eu acho que ele estava no Netflix, atualmente ele deve estar no Globoplay, não tenho certeza. Mas não é difícil de achar, tanto no streaming quanto aqui no YouTube. Vocês conseguem achar este filme, que também é uma adaptação muito boa. Nessa edição específica aqui da Global, uma coisa que eu achei muito interessante, muito bonita também, que a editora colocou, não sei se vai dar para ver em detalhes no vídeo, mas eles colocaram aqui no finzinho algumas imagens do manuscrito, né, que o Graciliano fez quando ele estava escrevendo Vidas Secas. Eu achei isso muito bonito, muito interessante. Inclusive, essa edição aqui da Global, ela tá muito bonita. Já no que se refere ao São Bernardo, nós temos o foco um pouco diferente. Nós ainda estamos no Nordeste, então a gente está aqui acompanhando a história do Paulo Honório, e essa história se passa na região do Alagoas, em uma propriedade rural, e nós temos aqui um retrato deste homem, e a linguagem aqui também, no São Bernardo, ela é diferente da linguagem que o Graciliano Ramos usou no Vidas Secas. No São Bernardo existe um foco maior no aspecto psicológico do Paulo Honório, que é um homem que vive ali em uma propriedade rural, e ele está submetido também à condição social, à pobreza, a toda uma parte, na verdade, não ao todo, mas uma parte do que o Graciliano Ramos coloca em Vidas Secas também aparece de uma certa forma no São Bernardo, mas o foco no São Bernardo é acompanhar a mudança desse homem que está tentando ali ascender socialmente, está tentando mudar a sua realidade, a relação que ele tem com aquela propriedade, a relação que ele tem com as pessoas que estão ali naquela propriedade. E aqui no São Bernardo existe um foco maior, pelo menos na leitura que eu fiz do São Bernardo, em relação à psicologia do Paulo Honório, em relação a como que ele encara as coisas, a construção psicológica do personagem. Esse é um foco maior aqui no São Bernardo do que acontece no Vidas Secas, que acaba sendo uma descrição muito... Eu não queria usar essa palavra no Vidas Secas, mas uma descrição muito seca daquilo que está acontecendo. No São Bernardo existe um foco maior e um foco grande na questão da psicologia. A gente vê esse homem se transformando, a gente vê esse homem tentando mudar ali a realidade dele e a relação que ele tem com a propriedade rural e a região ali do Alagoas. É uma leitura também muito interessante, tem trechos muito bonitos e muito fortes aqui do Paulo Honório, quando ele está nesse processo de transformação, e umas passagens também, assim como no Vidas Secas, muito marcantes. Aqui nessa edição da Global, no finalzinho, a gente tem também algumas imagens bem interessantes. Eles colocaram algumas imagens da primeira edição do São Bernardo aqui no Brasil, que foi feito na época nos anos 50 pela José Olímpio, e a gente tem algumas imagens dessa primeira edição. Também, assim como Vidas Secas, é uma edição muito bonita aqui do São Bernardo, que saiu este ano pela Global. Mais uma vez, obrigado pela editora por ter mandado tanto Vidas Secas quanto o São Bernardo para a gente mostrar aqui no canal. Em resumo, são dois livros muito importantes, extremamente essenciais para a gente entender a literatura brasileira, para a gente entender condição social, para a gente entender condição climática de algumas regiões do Brasil que aconteciam naquela época, continuam acontecendo hoje em dia. E o que eu acho interessante de fazer essas leituras, principalmente no Vidas Secas, que focam nessa questão climática, é que a gente agora está passando por uma situação muito difícil em relação ao clima do nosso planeta. A gente sabe que algumas regiões do Brasil vão ficar muito quentes, muito mais quentes do que elas são. Algumas vão ficar quase inabitáveis de acordo com as previsões. Nós vamos receber tanto aqui dentro do Brasil, entre regiões,
quanto pessoas vindo de fora, a situação de refugiados climáticos. Então fazer essas leituras que focam nessa questão, mesmo sendo os livros feitos no século passado, é muito interessante para a gente pensar como que essas questões se refletem ainda hoje, não só em relação ao clima, mas também em relação à condição social. Essas duas coisas não podem ser vistas isoladamente, tanto quando a gente analisa o cenário de agora, quanto quando a gente lê os livros do Graciliano Ramos, esses clássicos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de compra desses dois livros, lembrando que se você comprar algum desses dois livros ou qualquer produto através do link, você vai ajudar o canal. Se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrição ainda, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!